Ora então, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos à FNAC da Guia para mais uma sessão de Geek Magazine. Hoje temos connosco Nuno Gonçalves, escritor, que nos vem falar aqui um bocadinho sobre o seu percurso literário e o percurso na literatura. Nuno, desde já muito obrigado por teres aceitado o convite e por estares aqui hoje nesta sessão de Geek Magazine. E para começar, fala-nos um pouco de ti. Ok, boa tarde e muito obrigado, Miguel, pelo convite. Eu já acompanhava o teu trabalho antes e é um gosto estar agora deste lado. Eu, quando não estou envolvido nesta parte da escrita e da edição, na vida real sou médico no Hospital de Faro. Ahm, Tenho 4 filhos, também me tira algum tempo. E depois, entretanto, dediquei-me a uma coisa que eu sempre gostei muito, dediquei-me aos livros e à escrita. E quando consigo, lá vou fazendo o que posso. E como é que surge a literatura e a escrita na tua vida? Começou com a leitura, não é? Começou quando eu estava na primeira classe, que a minha professora me levou uma saca cheia de livros de uma aventura e acho que foi aí que começou. Depois comecei a ler muito e eventualmente a gente fica com a vontade de querer ter alguma coisa nossa também, não é? Ter um livro com o nosso nome. Claro que depois com faculdade e tudo isso, isso ficou tudo um bocadinho para trás, um bocadinho de parte. E na verdade só comecei a escrever com um bocadinho mais de consistência na pandemia, porque as consequências da pandemia naquela altura foi ter um bocadinho mais de tempo livre e fiz uma oficina de escrita e comecei a partir daí a escrever sem saber muito bem o que é que ia sair das minhas primeiras produções. Mas uma das coisas que saiu foi isto e acabou por estar nesta onda do terror e da literatura fantástica, foi isso que me atraiu. O Covid e a pandemia que trouxeram muitas coisas más, mas também muitas coisas boas para quem soube aproveitar esse tempo. Pronto, atualmente, e corrijo-me se eu estiver errado, são 3 livros publicados, não é? Sim, O Pacto, o Infelizmente Não Viveram para Sempre e o Reflorestação. exato. Dos três, eu ainda só tive a oportunidade de ler o Pacto e só tive a oportunidade de ler o Pacto e surpreendeu-me bastante porque era um livro na área do fantástico, do terror, e que tinha ali muitos pontos em comum, também com a parte do próprio protagonista, também era médico, e achei muito engraçado toda a construção que se fez em volta da história. E que acho que há uma das coisas que eu sinto que está muito presente nesta história do Pacto, que é o nosso protagonista ganha um bocadinho o seu poder, não é? Mas também vem com grandes consequências. E achas que é sempre assim? Quando nós ganhamos poder e temos poder, há sempre consequências envolvidas? Já dizia o tio do Homem-Aranha, não é? Que o grande poder traz grandes responsabilidades. Atraía-me, eu gosto da fantasia, neste contexto, na fantasia misturada com a realidade. Assim, eu sou o grande fã das obras do José Saramago, que faz muito isso, não é? Tem várias obras que são fantásticas, será a literatura fantástica, o ensaio sobre a cegueira, a jangada de pedra, mas misturada com personagens reais. E eu queria fazer um bocadinho isto aqui também, que é isso, é um médico normal, um homem de meia idade que recebe o poder de curar qualquer doença, mas se fosse só isso, também não tinha grande interesse, não é? Se fosse uma pessoa que consegue curar, simplesmente não temos uma história, não temos um conflito. E então a ideia foi vir com uma contrapartida, daí a ideia do pacto com o diabo, em que ele tem que equilibrar a balança e de cada vez que cura alguém, tem de matar uma pessoa. Eu não sei se é sempre assim, mas se pensarmos bem, talvez seja, não é? Quem é que tem grande poder atualmente é quem tem muito dinheiro, porque o dinheiro é que move, que gera poder. Por isso também é quem tem muita responsabilidade e também é quem gera mais consequências. Agora, se são boas ou más, isso também depois é difícil de decidir. Por isso, em resumo, acho que sim, acho que o poder traz consequências. Qual é que foi assim o. Quando começaste a escrever e selecionaste o teu tema, porque a maioria dos teus livros e mesmo alguns contos que já vi teus da Fábrica do Terror estão sempre relacionados com o terror. Porquê o terror? Pois, eu não. ah, eu quando comecei a escrever não
queria escrever terror no sentido em que não sabia qual era o género que eu ia seguir, mas também não sabia, não tinha outra ideia. Uma coisa que eu gostava muito era o humor, mas o humor em si só não é um género literário, não é um género muito explorado, é mais talvez uma ferramenta narrativa e não tanto um género. Apesar de haver grandes escritores que usam muito bem o humor, também acho que é uma coisa muito difícil de explorar. Mas o que me acontecia, eu comecei por escrever contos, simplesmente porque é mais. Eu ia dizer fácil, mas não será fácil. Não acho que seja mais fácil escrever um bom conto do que um bom livro, mas pelo menos é mais rápido, não é? Tu consegues escrever 20 contos num ano, mas não consegues escrever 20 livros num ano. Só agora com a ajuda, se calhar, de ferramentas de inteligência artificial, aí talvez seja possível. E todos os contos que eu escrevia acabavam mal, de certa forma. Eu não conseguia fazer uma história com um final feliz, em parte porque me parecia mais difícil criar um final feliz que fosse interessante. Porque eu acho que ainda agora acredito que é difícil ter um final feliz que seja interessante, que não seja banal. Daí que as histórias acabavam sempre mal, e histórias que acabam mal é muito fácil depois irmos para o terror. E depois descobri a comunidade da Fábrica do Terror, que há uma data de escritores de terror atualmente, e espero que os conheçam e que sigam também o trabalho deles. E tornou-se muito natural evoluir para o género do terror. Mas o outro livro, o Reflorestação, que foi uma história que venceu o 10º Prémio Anton Risco, da Fundação Vicente Risco, da Galiza. Não é uma história de terror, é uma história fantástica. No fundo, é uma cidade em que começa a ser destruída por árvores. E diria que não se encaixa no terror, mas mesmo assim não é uma história agradável. É uma cidade que é destruída, há pessoas que morrem e o final também não é um final feliz. Não sei, talvez um dia eu consiga escrever Viveram Felizes para Sempre, mas acho que estou longe disso. E o livro Reflorestação, que disseste ganhou o prémio, foi um prémio que foi ganho na Galiza. Como é que é ganhar um prémio além fronteiras? Eu já posso dizer que sou um autor internacional. Já ao dizer que é um autor nacional já é qualquer coisa. É muito engraçado que eles só aceitam submissões em português e em galego. Tem mesmo uma fundação virada para manter a língua e a cultura galega. Não aceitam submissões em castelhano, por exemplo. E eu achava que o facto de ser um livro em português, sendo o júri todo galego, que poderia ficar um bocadinho mais para trás do que os autores galegos, mas felizmente não. Curiosamente, disseram-me que depois de terem lido e terem selecionado, fizeram apostas de que região do país é que eu seria. E como acharam que a história era muito próxima da cultura galega, acharam que eu deveria ser do norte de Portugal. Mas depois eu enviei a morada e a minha morada era cá do Algarve, então já não fazia sentido. Só quando enviei a biografia para a sessão de lançamento, porque eu na verdade sou de Viana do Castelo, e passei muita parte da infância na Galiza, porque era mais fácil íamos mais facilmente a Vigo do que ao Porto, por exemplo. Por isso, se calhar, também sou em parte galego. Mas foi muito giro ir lá à fundação e ir em família e a Galiza tem realmente muita proximidade com o Minho. Algumas coisas mais diferentes aqui do Algarve para o norte do que naquela zona. Mas é um livro que está em português, por isso espero que leiam de qualquer das formas, apesar de ter sido publicado na Galiza. Pronto. E agora sobre o Infelizmente Não Viveram Felizes para Sempre. Já falámos um pouco do pacto, já falámos um pouco de reflorestação. Do que é que nos fala o Felizmente Não Viveram Felizes para Sempre? Pois falam de coisas que acabam mal, de histórias que terminam de uma maneira que não é muito satisfatória, talvez seja, mas não muito feliz. Mas no fundo partiu de um convite do Pedro Lucas Martins, que é o editor da Fábrica do Terror, e perguntou-me se eu teria contos suficientes para criar uma coletânea em nome próprio. E eu já tinha, porque nestes anos em que escrevo, que vai fazer se calhar 5 anos, tenho muitos contos e curiosamente são todos contos que encaixam nesta temática do felizmente não viveram para sempre.
Por isso, talvez não seja uma coletânea muito coesa em termos de linguagem e de temas, porque os contos são muito variados. Sou capaz de até ter ficção científica, fantasia, terror não especulativo, digamos. Mas o que une essas histórias é essa questão da dificuldade em ter um final feliz. Há uns mais curtinhos, contos só de uma página, há uns mais longos. Eu gosto muito de quase todos. Há uns que foram escritos mais no início, que eu já noto que a escrita não é a mesma. Mas o que acontece com uma coletânea de contos é que eu tenho mais dificuldade em vendê-la a apresentar aos leitores do que um livro. O pacto é muito fácil, não é? Eu digo, é um médico que consegue curar qualquer doença, mas cada vez que cura alguém tem que matar uma pessoa. E esta frase resume bem a história, acho eu, e cria talvez curiosidade nos leitores. Numa coletânea de contos é mais difícil. A não ser que as pessoas me conheçam e digam, olha, gostava de ler mais coisas daquele rapaz, é mais difícil que compram e que estejam interessadas. Mas eu acho que é uma boa forma de conhecer o meu trabalho e de conhecer também outros autores, é irem lendo contos. Porque também acho que em Portugal o conto ainda é uma coisa que vende pouco e se consome pouco. Sim, os contos os livros, as editoras apostam muito no livro e na história, na grande história, e nos contos tens, se calhar, editoras como a Divergência, que aposta muito nas coletâneas de contos e às vezes chama vários autores para escrever sobre um tema específico. Mas acho que é como tu dizes, é uma grande forma e uma boa forma de conhecer os autores e ver e conhecer novos tipos de linguagem com que escrevem, novos estilos literários. É muito giro. Sobre o terror, propriamente, e sobre este facto, se calhar nem só sobre o terror, mas o facto das tuas histórias não acabarem bem, como é que os que te são mais próximos reagem a isto? Eu hoje trouxe comigo dois dos meus filhos, os mais pesados. A mais velha já me pediu para ler o meu livro e ainda não deixei. E tenho que lidar com esse pedido mensal. E estou à espera que ela faça 18 anos para a deixar ler. Um, mas sim, para além dos filhos, o resto da família também me pergunta se está tudo bem, se passa alguma coisa de errado. Tem alguns amigos que dizem: eu não sabia que tu te preocupavas com este género de coisas. Porque não é. Mas o facto de uma pessoa escrever terror ou de ver filmes de terror, não acho que haja um traço de personalidade ligado a isso. É só mesmo uma questão de gosto, mas sim suscita algumas perguntas curiosas e eu ainda não sei muito bem como responder a isso. Sim, porque eu imaginei que fosse esse o caso, por isso também fiz a pergunta, mas a meu ver é como tu dizes também, o género terror é apenas um género literário, é como quem gosta de romance, ou quem gosta ou nos hobbies, quem gosta de ir à caça, ou quem gosta de ir à pesca, só porque se calhar quem vai à caça anda a lidar com armas, será que tem uma personalidade mais agressiva? Também não é? Por isso também aqui o terror deve ser um bocadinho desmistificado nesta onda. Eu acho que iam achar mais normal se eu começasse a ir à caça do que, do que realmente a escrever estas histórias. Mas não posso fazer nada em relação a isso, é o que calhou. É realmente aquilo que sai naturalmente. E quando nós falamos no terror, essencialmente, e pelo menos na minha perspectiva, existe essencialmente dois tipos grandes de terror. O terror que envolve o bocado o sobrenatural e aquele terror mais humano em que, pronto, a própria entidade, por assim dizer, é o homem que acaba por fazer o mal. Aqui no Pacto, tu conseguiste fazer um misto de ambas. Porque eu realmente gosto muito de ambas. Eu gosto da fantasia como exagero, como metáfora da realidade, porque consegues, usando elementos fantásticos, consegues acelerar a realidade e consegues pôr as personagens em situações que, se as reduzires ao mínimo, são situações que poderiam ser reais, mas que com a fantasia exagera-las, é uma caricatura daquilo que poderia acontecer. Mas o que me interessa mais não é tanto o elemento mágico, é mais o elemento humano.
Daí que eu tenho no pacto alguns excertos de violência mais real e mais física, e também tenho uma preocupação muito grande com as questões morais e com as dúvidas que os personagens se enfrentam, que é o que na verdade me atrai mais. Mas continuo a gostar. E nos contos, se lerem, tenho, se calhar já tenho dezenas de contos publicados, e talvez seja um misto das duas. Tenho contos com elementos sobrenaturais, com elementos bizarros, como me têm dito, mas também tem alguns que são simplesmente retratos da realidade mais horrível. Mas interessa-me pouco escrever um conto que seja... tu podes pegar no homicídio mais brutal da história, reduzi-lo a uma história de uma página e vai chocar, porque é uma coisa violenta. Mas se não fizeres o leitor pensar ou nas motivações do assassino ou nas questões que a vítima enfrenta, não é uma história, é um retrato, é uma fotografia. Por isso a minha ideia é criar histórias, criar dúvidas e criar questões. E no fundo, tanto o terror como a fantasia são mais ferramentas para conseguir esse efeito. E acho que eu consigo às vezes melhor do que outras, mas vai-se tentando e vai-se aprendendo. Pelo menos no Pacto, e foi uma coisa que me acelerou muito a leitura, era o facto de perceber de que forma é que as crenças do Amadeu se mudavam ou se mantinham ao longo da história, e de como é que ele depois conseguia querer tanto usar o seu poder de cura, que depois ficava ao ponto de sofrer com a sua consequência de ter de matar alguém. E vemos os mecanismos que ele adota para se sentir menos mal ao fazê-lo. Mas toda essa ambiguidade e essa polaridade de consigo fazer o bem, consigo curar, mas tenho esta ação em contrário, e via-se mesmo nele que havia aquela ética contra a natura, que aquilo não lhe entrava. Eu acho que essa parte humana está muito bem explorada e consegue levar o leitor a querer ler mais e ir desfolhando o livro para saber o que é que vai sair dali. Sobre isso, primeiro obrigado, era esse o objetivo mesmo. O Amadeu é médico por dois motivos. Porque eu decidi que ia enviar este livro para o Prémio António de Macedo e que felizmente venceu, mas só me dei um mês para o escrever. E o facto da personagem principal ser médico tira-me bastante tempo de pesquisa, porque a maior parte das coisas eu já as sabia. E também é médico porque é a forma dele não poder evitar o problema. Portanto, ele é oncologista pediátrico, por isso ele é forçado necessariamente a usar o poder. Porque eu acho que a solução mais simples seria ele, depois da primeira vez de achar que não conseguia pagar a cura, abandonar e simplesmente deixar de salvar as pessoas. Mas sendo oncologista pediátrico, não conseguia fazer. Por isso, para mal dele, deu-me jeito que assim fosse, e ajuda a criar mais tensão também na história para os leitores. Além disso, além de todo aqui o teu projeto de escrita, recentemente estás também no mundo editorial como coordenador da Chancela Abarca, da editora Vírgula de Interrogação. Queres-nos falar aqui um bocadinho sobre este papel? Pois isso são coisas da minha mulher. A Diana criou... A Diana um dia disse-me: qualquer dia vou fundar uma editora. E eu disse-lhe, que é como a gente diz às esposas: claro, amor, claro que vais, quando quiseres. Só que ela não é como eu. Se fosse eu, ainda estava a estudar e a pensar e se calhar fazer formações. Ela não, criou a empresa, criou o design, abriu um site, tratou das coisas nas finanças e disse: olha, já temos uma editora. Está bem. E agora? E agora o que é que se faz com isso? Mas é um projeto dela, a vírgula de interrogação é um projeto dela. Entretanto, como eu comecei a escrever terror e percebemos que havia, depois de falarmos com a malta que conhecemos que escreve terror, e percebemos que
que há uma grande lacuna no mundo editorial português na publicação de terror. Não havia nenhuma editora com uma linha editorial exclusiva de terror. Há algumas editoras que publicam autores e bons livros, mas não há nenhuma que aposte nisso exclusivamente. Eu acho que são coisas que vão vendo o que é que vai vendendo e é o que vão trazendo. E então, bom, por que não, é? Já que já temos uma editora, por que não criarmos nós uma linha exclusivamente dedicada ao terror? E ela lança-me esse desafio de ser eu a coordenar. Ora, eu não sei nada, agora já sei, mas eu não sabia nada sobre o mundo editorial. Como é que tu, Miguel, como é que tu agora escolhes um livro e trazes para as estantes para Portugal? Tudo isso, a partir dos contactos, contactares os agentes internacionais ou as editoras, comprares os direitos, trazeres para cá, contactares tradutores, fazer a tradução. Depois revisão, design, paginação, revisão da paginação, uma gráfica, uma distribuidora. Tudo isso são coisas que fui aprendendo, porque a parte gira são os extremos. A parte gira é eu escolher os livros que eu quero publicar e depois tê-lo nas mãos. Mas isso, o trabalho não é esse, o trabalho é o resto tudo pelo meio, que realmente é bastante trabalho. E para já estamos a lançar um livro de 2 em 2 meses, mais ou menos. Temos 4 livros publicados para já, temos 3 para sair da barca. Mas dá uma grande satisfação saber que, por exemplo, o primeiro livro internacional que compramos é O Cadáver Esquisito, que nós traduzimos como Cadáver Requintado, de Agostina Basterrica, que é um livro distópico num mundo em que todos os animais estão doentes, as pessoas não podem comer animais, mas têm de comer carne e então começaram a comer carne humana. Portanto, há humanos que são criados para ser carne. E foi um livro muito popular internacionalmente, não só no mundo anglo-saxónico. Apesar de ser uma escritora argentina, também teve muito sucesso em inglês, mas por todo o mundo. Só que é um conceito, como perceberam, um bocadinho arriscado, não é? O canibalismo não é assim uma coisa... Como é que se faz marketing disso, não é? Venham ler um livro sobre canibais, é muito giro, não, é difícil. E eu acho que era um livro que teria muita dificuldade a chegar em Portugal, se não fosse por uma editora que estivesse à procura especificamente disso. Por isso é com grande orgulho que eu digo que publiquei um livro sobre canibalismo, espero que comprem e que gostem, mas que não comam. E como é que o público em si reage ao trabalho que a Barca tem feito e aos livros que têm sido publicados? O feedback que temos é muito bom. Também tentamos fazer... estamos a tentar fazer o trabalho bem feito. Estamos a tentar traduzir sempre da língua original, ter pelo menos 2 revisões. Temos designers a trabalhar connosco sem inteligência artificial. Contratamos ilustradores para as capas. E tentamos que o produto em si, que o livro em si seja bom. E eu também tento que a linha editorial, que as escolhas também sejam boas e que agradem aos fãs de terror. O problema que ainda vamos tendo é que ainda não chega a muita gente, ainda temos alguma dificuldade em que chega... às pessoas que chegam, as pessoas gostam, mas como temos tiragens curtas, é difícil que estejam ainda nas FNACs, nas livrarias, nos hipermercados, mas também acho que vem com o tempo e vem com o investimento, também é um investimento grande. Mas acho que posso dizer que era uma coisa que havia muita gente que sentia falta. Uma editora dirigida ao terror, e está a acontecer aquilo que eu queria que acontecesse, que era de cada vez que nós anunciamos um lançamento, as pessoas que nos seguem ficam entusiasmadas por aquilo. É o novo lançamento da Barca. E é isso que eu quero, que nos sigam e que estejam à espera das nossas novidades. Sim, eu vi o teu vídeo no outro dia em que estavas a apresentar as 3 novidades, as novidades que aí vêm. Desses 3, qual é que é o livro que estás mais entusiasmado para pôr cá fora? Eu não tenho forma de responder a isso. Bom, mas posso dizer que os 3 muito rápido é o Inferno que nos persegue, de Andrew Joseph White, que vai ser adaptado para um filme por uma das irmãs Wachowski do Matrix. É o livro da Raquel Fontão e do Mar Vieiro, e é o The Hellbound Heart, do Clive Barker.
E tenho dificuldade em escolher, não é para ser simpático, mas é porque realmente cada um deles uh, traz uma coisa diferente. Temos um autor nacional, temos quase um clássico, Clive Barker, e temos um autor contemporâneo no seu livro estreante, mas que eu acho que é um autor que se vai tornar um clássico a longo prazo. E esse é o livro que eu tenho, se calhar, mais entusiasmo de ver, o do Andrew Joseph White, porque me está a dar um trabalho imenso de eu conseguir tê-lo pronto. Eu quero vê-lo pronto simplesmente por uma questão de alívio. Que é um livro grande, desafiante, a tradução foi muito difícil, todo o trabalho gráfico também. E também é dirigido a um público mais novo, o Young Adult, que é difícil dizer bem quais são as idades, mas também é um público que eu gostava de trazer para a literatura no geral e também para o terror. Apesar que se calhar é a faixa etária que mais lê neste momento, não sei. Sim, e se calhar é até um estilo que é bastante fácil trazê-los, porque hoje em dia temos eles começam no Young Adult e muito depressa passam para o Dark Romance. E às vezes são romances tão dark e tão negros que se aproximam bastante das histórias mais assustadoras e com finais menos felizes. Sim. É um passo do terror, o Dark Romance, não é? Isso é estranho como é que não há mais terror a começar a entrar no mercado nacional. Eu acho que vai entrando, e se formos vendo, há vários livros que estão cá. Temos a Mariana Henriques, temos a Silvia Moreno Garcia, só que como não estão catalogados como terror e não estão em editoras que tenham um catálogo de terror, vão estar perdidos no meio do resto do catálogo. Então, se tu quiseres procurar, tens que o conhecer, tens que ir à procura daquele livro em específico. Tu não podes ir ao catálogo, não sei, ao catálogo da Leia e à procura um a um quais são os livros de terror. Deixa-me só dar uma palavra também para o livro do Clive Barker, porque o Clive Barker é um dos maiores autores de terror contemporâneos, apesar que a maior parte das obras dele já tem 30 anos, não é? 30, 40 anos. É uma das grandes influências dos autores de terror contemporâneos e não tinha uma tradução em português, que é dramático, mas é isso que acontece. Como não há ninguém dedicado ao terror, ficam grandes obras que nunca estiveram em Portugal. E é um crime. Sim, porque há muita gente que lê na língua inglesa ou na língua de origem, mas há muitos leitores, e eu falo por mim, eu gosto muito de ler os livros em português e de ler as nossas edições. Por isso, muito obrigado por nos trazer essas obras para português para conseguirmos desfrutar delas. Mas isso também, quem lê em inglês, que eu também leio e compreendo, mas o livro da Agostina Basta é Rica, muitos autores portugueses leram-no em inglês, que é um livro que foi escrito em espanhol. E não faz sentido um leitor português estar a ler um livro em inglês que foi escrito em espanhol, mas é o que acontece, porque é mais fácil ter acesso à tradução inglesa do que a original. Pronto. Deixar também a possibilidade para quem nos está aqui a ver de ir pensando em perguntas que queiram fazer ao Nuno, se tiverem alguma pergunta. Se não tiverem, também é ok. E continuamos, que ainda tenho aqui umas quantas para fazer. Nuno, voltando agora ao pacto. Eu senti na altura que o pacto acabou de uma forma que quase que poderia ter uma sequela. E poderia, eu acho que não quero, porque para mim, apesar de ser um final em aberto, não é? Não é um final. Eles não ficam sentados no sofá, digamos, no fim, estão em atividade. Mas para mim a história daquelas personagens acaba ali. O que eu gostava de fazer era digamos, um spin-off, que é pegar numa personagem específica da história, que é o Osvaldo. Quem não leu não percebe, mas quem leu talvez identifique, que acabou por ser pouco explorada, também por falta de tempo, quando escrevi. Mas que eu acho que era giro contar a história dele, e acho que também é uma das críticas que tenho recebido, que é que foi um bocadinho apressado o aparecimento e desaparecimento dele. Eu queria contar a história dele. Não ponho de parte continuar a história a partir do fim,
mas têm de me pedir muito mesmo, porque não estou, não estou muito convencido disso. Sim, e a própria história e a própria, eu acho que toda aquela parte mais sobrenatural acaba por nos abrir bastantes portas e deixar-nos quase como um universo de, pá, há mais gente por ali com determinados poderes e ahm, com determinadas missões, por assim dizer, que se calhar até poderia ser explorado, mas pronto, isso estamos a falar com o criador deste universo e melhor do que eu, tu saberás certamente o que é que andará lá para lá. Eu tenho medo de, de repetir a fórmula, percebes? No fundo, fazer o mesmo com outra. Ou seja, criar a mesma história, mas com outra roupagem. Por outro lado, isso funciona, não é? Há muitos escritores que- cuja obra é um bocadinho isso, que é seguir a mesma fórmula e não está errado, porque as pessoas gostam, e se as pessoas gostam, querem ler outra vez, e nem tudo tem que ser uma coisa nova. Se tu gostaste desta história, não vais dizer, epá, gostei tanto desta história que eu nunca mais quero ler nada assim. Não é? Eu gostava de ler outra coisa parecida. Isso, posso tentar escrever outra coisa parecida. Mas tenho medo da falta de originalidade. É mais por aí. Sim, há muitos autores também que nos habituam a uma determinada fórmula e das duas uma, ou nós encaixamos na fórmula e mesmo assim continuamos a ler o que esses autores escrevem e continuamos a seguir as suas obras e as suas criações. Por vezes aconteceu-me com uma autora em específica que eu disse mesmo, vou ler mais um ou dois dela, mas isto certamente será tudo igual e a fórmula é sempre muito semelhante. Um, é uma unpopular opinion, mas eu só li dois livros da Freida Mafada. Um, mas por outro lado, há fórmulas que funcionam muito Sim, sim. bem e sinto que poderia não ser a fórmula, poderia, mas eu sinto que o universo que criaste é bastante rico e que nos dá, mesmo para o leitor, consegue explorar hipóteses na sua mente de e se isto acontecia noutro país e se houver uma destas pessoas ali ao lado, na vila onde eu moro, com estes poderes, será que acontece, será que não acontece? E deixa-nos esta. E é o bom da fantasia, que é esta ferramenta não só para o escritor que a tem e que consegue aumentar a realidade e melhorá-la ou mudá-la, como também para o próprio leitor que a pode usar para multiplicar o mundo que tem nas mãos. Sim. Mas o meu medo é que, abrindo a imaginação do leitor, não é? Acho que cada leitor já tentou imaginar o que é que poderia ser, é que depois o produto já não corresponda à imaginação de cada um. Um, mas se eu fizer, eu estou a trabalhar nisso. Na história do Osvaldo vai ser dentro deste mundo, mas queria dar-lhe uma volta um bocadinho diferente, para não ser exatamente a mesma coisa. Porque também, se tu fizeres sempre o mesmo, isto acaba por se tornar um trabalho, uma rotina, e perde-se um bocadinho ali aquilo que nos atrai também na escrita e na arte em geral, que é a criação de uma coisa nova. Mas também é um desafio, não é? Pegares numa coisa que já conheces e tentar dar-lhe uma coisa nova, não é? A música são 7 notas e o pessoal continua a fazer música com o mesmo, assim. Criar estas histórias e quando acabas por pôr estes personagens no papel e pôr as suas histórias a acontecer, quanto te acontece de eles e os personagens e a criação ter vontade própria e querer ir para outro lugar? Assim, correndo o risco de entrar em clichês, a verdade é que isso aconteceu mesmo neste livro. Ahm, Há uma personagem logo no início, que eu não queria revelar porque estraga um bocadinho depois, que era suposto ter desaparecido e não ter voltado, mas eu gostei tanto dela e ela tinha uma personagem com tanta personalidade que eu gostei tanto de escrever que fui obrigado a fazê-la regressar no final. E isso eu acho que tornou o final mais interessante também. E eu tinha tudo planeado, sou daqueles escritores que gosta de ter a coisa toda planeada e tive que mudar um bocadinho por causa da vontade própria dessa personagem.
mas acho que foi para melhor em relação à minha Sim, ideia. e eu senti que houve ali o facto desse personagem ressurgir, ah, traz ali um impacto diferente ao final do livro e mesmo ao próprio protagonista e mesmo na relação da percepção do protagonista pela parte dessa personagem. Eu acho que há toda essa mudança e traz ali um. Todos ficam com novos olhos Sim, sim, sim. naque- naquele, naquele final. Ah, pronto, disseste também, já respondeste aqui que eu tinha aqui para te perguntar qual é que seria o teu método de escrita, mas já percebemos que és dos autores que têm tudo planeado e que não vai, se calhar, ao corrente do. Ou como é que é, É na isso, é isso. verdade. Eu prefiro ter, ter tudo planeado, até porque não tenho muito tempo e o estar parado a pensar no que é a seguir, eu acho que é aí o grande ponto de bloqueio em muitas histórias. Mas também não gosto de escrever uma história sem saber o seu final, porque para mim qualquer história o mais difícil é o segundo acto, não é? No primeiro tu tens o conflito, que é de onde veio a ideia, defines um final, não é? Como é que vais resolver aquele conflito e a dificuldade está em preencher esse meio. E preencher esse meio, se tu não sabes para onde é que vais, eu não sei como é que eles fazem. Eu sei que há quem faça isso, mas eu não consigo compreender como é que é possível. Por isso eu tenho que ter sempre um final ao qual estou a apontar, mesmo que depois possa sofrer algumas alterações. Tens mais alterações nos finais que defines ou no caminho que percorres até lá chegares? É muito raro eu mudar finais. Aliás, até disse isso na apresentação mais recente da antologia Memórias, tenho lá um conto. Um, Se eu achar que o final tem de ser outro, não no sentido de mudar uma coisinha, uma personagem, mas se o final tiver que ser um final completamente diferente ou oposto, o mais provável é eu desistir da história porque já não é a mesma história e aquilo que eu escrevi até ali já não vai encaixar com aquele final. Por isso, se o final que eu tinha pensado eu achar que não resulta, eu acho que vou desistir daquela história. Mas pegas nesse final e aproveita-lo para criares uma história para ele ou A maior parte das vezes eu fico de tal maneira ofendido com a história que não volto a pegar nela. é curioso, porque há isto, todos somos diferentes e há diferentes autores que alguns, pronto, se o final muda, eles acabam por mudar a história em consoante ao final e a preencher e a mudar, a modificar a história para que tudo bata certo. Há outros que podem manter o final Por- e por- mesmo a contragosto e pegam naquele final criado novo e dizem não, vou-te arranjar uma história porque tu és interessante. ok, sim, mas como conceito, não é? Não como. Porque se for uma coisa muito específica é difícil encaixar. Mas esse mudar tudo para que tudo bata certo no novo final é um É trabalho trabalhoso. difícil e provavelmente vai-te escapar a alguma coisa. Não digo que não se faça, mas para mim ia-me ia-me complicar bastante a maneira de trabalhar. Já pensaste num livro em que falas de um escritor em que todos os livros que ele escreve lhe acontece isso? É uma boa ideia. Isso é o inferno do escritor, não é? E cada vez que escreve tem o bloqueio de. Tem que mudar o final. Como é que lidas com o bloqueio criativo? Pois lá está, como quando me sento para escrever já sei o que vou escrever, eu não tenho grandes bloqueios criativos, no sentido em que não tenho o bloqueio de não saber o que é que quero escrever. E neste momento também não tenho falta de ideias, e eu até acho que é fácil ter ideias, depois compô-las é mais difícil. O meu bloqueio é mais o bloqueio do tempo. E às vezes o bloqueio de, mesmo quando tens tempo, naquele momento não Disposição. tens disposição, sim, sim. Não é a inspiração, não é a falta de inspiração, às vezes é mais a falta do tempo e de disciplina. O que é que dirias ao Nuno ah, aí pré-Covid ah, que ainda não sabia que ia começar a escrever e que ia ter estes projetos todos? O que é que lhe dirias agora? Diria,
ouve a tua mulher e faz o que ela te diz para fazer. Porque o que aconteceu foi a Diana inscreveu-se numa oficina de escrita criativa antes de mim e perguntou-me: Tu não querias também escrever? Não queres vir também comigo? E eu disse-lhe: Mas para que é que eu preciso de uma oficina de escrita criativa? Se quiser, se quiser escrever, escreva. Eu sei escrever, não preciso que me ensinem a escrever. Mas ela fez e escreveu um conto e aquele conto estava tão bom que eu pensei: Eu também quero isto. É um bocadinho inveja, mas pronto, também funciona como. inveja É boa. inveja, sim, que funciona como combustível. E então inscrevi-me também. E a verdade é que as oficinas ensinam-nos ferramentas e dão-nos um objetivo e um grupo de pessoas que estão a trabalhar connosco. E se eu não tivesse feito, eu não teria começado a escrever. Toda a gente sabe escrever, mas é realmente diferente ter as ferramentas para o fazer, porque já é um processo tão frustrante que se tu não sabes o que estás a fazer, se estiveres a navegar sem rumo, é muito mais fácil desistir do caminho. Por isso eu podia ter começado um bocadinho antes, se tivesse ouvido. Eu acho curioso e acho muito engraçado porque a minha página e o facto de poder também estar aqui hoje também foi por causa da minha mulher que me disse: Gostas tanto de ler e pões sempre uma fotografia no teu Instagram pessoal dos livros que estás a ler, porque é que não fazes uma página sobre isso? E pronto, e hoje estamos aqui. E disseste que sim à primeira ou foi E eu preciso? disse assim: olha, se calhar isso era interessante. E fui começando e pronto. E hoje estamos aqui. Ou são as vossas mulheres? É sempre uma boa dica. Por falar em dicas, que dicas é que darias a um escritor que está agora a começar? É muito banal, mas realmente o mais importante é ler e escrever. E pronto. Mas ler muito e escrever muito também. Porque eu não acredito em talento, no geral, e para a escrita em particular. É Não sorte há, dá trabalho, como se costuma exatamente, dizer. sim. Eu não acho que haja pessoas que nasceram com o dom de criar histórias e outras que nasceram sem esse dom. Não acredito nisso. Por isso, só que tem que se trabalhar, tem que se treinar, tem que se fazer, e as primeiras histórias vão ser más, e as primeiras frases vão ser más. E parecendo uma coisa fácil, porque eu não consigo cantar como o André Bocelli, não é? Se me metes a contar, eu tento imitar, não consigo. Mas eu consigo escrever uma frase igual à do Saramago. Eu leio-a e escrevo-a igualzinha. Por isso parece fácil. E você faz só isso, faz igual a ele, mas à tua maneira. Só que o à tua maneira só nasce depois de fazeres à tua maneira muitas vezes, depois de tentares muitas vezes e descobrires. Descobres a tua maneira. Sim, e isso se calhar demora anos e décadas ou se calhar nunca chegas a descobrir. Também acho que, seja qual for, as formações de escrita ajudam bastante. E não tem assim, não tenho nada contra, acho que há muita coisa a aprender aí. Mas para mim também me ajuda muito. Os concursos, há vários concursos de contos, ou chamadas de antologias, isso dá um objetivo, dá um prazo. Preparem-se para não ganharem, para serem rejeitados. Eu acho que enviei 20 contos antes da primeira vez que fui aceite, e se calhar atualmente ainda é mais ou menos esse o rácio de aceitação, mas são 20 contos que ficaram escritos para um que é aceito. Okay. O que é que tens de projetos futuros? Na barca tem muita coisa que já falamos e há de continuar, espero que continue a crescer. Na escrita estou emperrado lá com a história do Osvaldo, mas é o próximo livro que eu quero acabar, porque estou com muita dificuldade em pegar noutra coisa antes de acabar isso. E neste momento estou a tentar escrever em inglês um bocadinho também. Enviei um conto para a Apex, que é uma revista grande de ficção especulativa, e vou tentar escrever outro em inglês também. Porquê? Porque em Portugal não há grandes chamadas especificamente para o terror ou para a ficção especulativa, tirando as antologias da Divergência para as quais eu costumo participar, não há muito mais para onde mandar. E isso, escrever em inglês, apesar de ser um skill diferente que ainda estou a trabalhar,
acho que vai ser parte dos projetos futuros. E uma das coisas que disseste como dica para um escritor, que é ler muito, o que tu lês também anda sempre de encontro ao tema que escreves, ou lês temas e géneros diferentes? Eu lia muito, muito variado, já tive várias fases de policiais, thrillers, Saramago, fantasia, por isso de uma ponta à outra. Quando escrevi o Pacto, comprei especificamente o vencedor de uns anos antes, que foi As Sombras de Lázaro, do Pedro Lucas Martins, e ajudou-me um bocadinho. É um livro completamente diferente, o estilo é completamente diferente, mas ajudou-me a ir na direção do terror. Neste momento eu quase que só leio exclusivamente terror por uma questão de scouting de livros para a barca. Mas para quando escrevo, tento não estar muito. Tento estar a ler coisas um bocadinho diferentes daquilo que estou a escrever para não estar a ser influenciado pelo autor que estou a ler. Ok. Acho que aqui das minhas perguntas já escorri a todas. Aqui de quem está a ver, creio que não temos perguntas. A não ser se há alguma pergunta que queiram fazer. Não? Pronto, por isso, resta-me agradecer, Nuno. Muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado por esta conversa que tivemos e que ficámos a conhecer melhor o teu trabalho, tanto como autor e escritor, também como coordenador da barca. Irei estar mais atento, porque isto das redes sociais uma pessoa pode seguir, mas às vezes nem sempre aparece, maldito algoritmo. E agradecer à FNAC por nos dar aqui este espacinho para termos aqui a Geek Magazine, que é uma rúbrica que vem dar aqui mais momentos de cultura ao Algarve e apresentar-nos aqui projetos regionais, projetos nacionais e trazer aqui este geekness a este espaço. Avisar também que no próximo mês, janeiro, iremos estar em pausa, mas voltamos em fevereiro. Por isso, fiquem a acompanhar as redes sociais do Capítulo M e também do Acontece Cultura, para assim estarem sempre atualizados com todas as novidades do Geek Magazine e do que acontece aqui pela FNAC. Por isso, Nuno, muito obrigado. FNAC, muito obrigado e vemo-nos em breve. Muito obrigado.